Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui à leitura da Bíblia Sagrada, beleza? Nós vamos estar lendo o Evangelho segundo Mateus e nós estamos no capítulo 9, tudo bem? Esteja conosco aí, acompanha na sua Bíblia aí, tira ela do armário. É importante você estar se alimentando diariamente com ela. Da mesma forma que você se alimenta com água, com comida, é importante você se alimentar das coisas do Eterno. Se você se alimentar, você vai estar sempre sadio, sempre alimentado. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9. Beleza? Vamos lá então. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa maca, numa cama, né? Vendo a fé que eles tinham, Yeshua disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Pessoal, para que vocês venham a compreender isso aqui, o Eterno é o único que tem um atributo chamado de onisciência. Então ele sabe o que passa pela nossa mente, sabe o que passa pelos nossos corações. E aqui Jesus, como representante do Eterno aqui na Terra, que veio trazer o caminho para a salvação, tinha esse atributo que o Eterno concedeu para ele, que ele sabia o que eles estavam pensando. Por isso que fala sobre isso. Conhecendo Yeshua seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a tua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou o Eterno, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Yeshua viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Olha a diferença de Jesus. Ele comia, ele sentava na mesa dos publicanos e dos pecadores, que os mestres das leis e os fariseus não faziam isso, né? É como se os publicanos e os pecadores fossem, vamos trazer por dia de hoje, as pessoas que ainda não entregaram a vida para o Eterno. Vamos fazer uma comparação, para que você venha entender melhor. Ouvindo isso, Yeshua disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, Yeshua, Jesus, ele não veio pegar pessoas salvas, ele veio pegar as pessoas pecadoras. Que olha a importância da gente anunciar o Evangelho para as pessoas que não conhecem ainda o Eterno.
Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Yeshua, Jesus, respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Pessoal, para você compreender isso aqui, no próprio texto, no verso 15, já fala, eu vou ler novamente. Como pode os convidados do noivo ficar de luto? É porque o jejum era uma prática que era feita quando morria alguém, quando alguém ficasse de luto, tinha essa prática de jejuar. Por isso que Yeshua está falando isso. Tem uma referência aqui em 1 Samuel 31:13 e 2 Samuel capítulo 1, verso 12. Você vê lá depois essa referência e aí você vai entender, beleza? Vamos continuar então. Verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Yeshua levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele, de Yeshua, e tocou na borda do teu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então essa mulher, ela tinha fé, ela tinha uma hemorragia, há 12 anos ela tinha fé que se ela pelo menos tocasse em Yeshua, ela ficaria curada. Com certeza ela ouviu falar da fama dele, o que ele estava fazendo. Vamos continuar. Voltando-se, Yeshua a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidões agitadas, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Então aqui o que acontece? Para que você venha entender, quando uma pessoa morria, eles contratavam um pessoal para cantar num luto ali, E ali, por isso que a casa estava cheia de flautistas e a multidão ali agitada. E Yeshua falou, que a menina não está morta, mas ela estava dormindo. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Yeshua dali, 2 cegos o seguiram, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximou e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos, disse: que lhe seja feito segundo a fé de vocês. E a visão deles foi restaurada. Então Yeshua advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram a espalhar a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Yeshua um homem
endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Vocês veem que foi algo realmente extraordinário, né, pessoal? Isso aqui é algo que o Eterno, através de Jesus Cristo, nos concede para que nós venhamos estar tendo essa autoridade, né, de orar pelas pessoas e pessoas ficar curadas. Essa autoridade ainda existe ainda, pessoal. Verso 34. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que eles expulsa demônios. Para você entender isso aqui, pessoal, o pessoal, os israelitas, eles têm uma tradição que é uma tradição que tem um demônio chefe, né, um príncipe, vamos dizer, que nem aqui está escrito. Então por isso que eles falaram isso, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 9 e eu vou confirmar que realmente a seara é grande e são poucas as pessoas que trabalham verdadeiramente por Eterno, entendeu? Mas eu creio que o Senhor está levantando pessoas com o coração voltado para abrir o entendimento do povo, para que o povo venha caminhar segundo a vontade dele. Fique na paz, que o Eterno possa abençoar todos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço do irmão Alex.